The Walking Dead, volume 4. No meio da noite, Shane estava fazendo a vigia do acampamento quando o Rick chega para conversar com ele. O assunto é que o Rick ele quer mudar o acampamento de lugar porque ele acha que os zumbis eles estão muito perto e o acampamento pode ser invadido, então é muito perigoso. Só que o Shane ele discorda do Rick porque ele acredita que se o governo começar a limpar, eles vão começar pela cidade. E daí vai aumentar as chances deles serem resgatados. E aí eles debatem sobre isso e eventualmente eles vão criar um conflito sobre isso. Daí o Shane diz que é muito arriscado ir para outro lugar e eles deveriam ficar ali, esperando o resgate. Só que o Rick ele é meio desesperançoso com o resgate. Ele já não acredita mais que o governo vai salvar as pessoas. No dia seguinte o Glenn tá indo para fazer a coleta, só que o Rick ele pergunta se tem alguma loja de armas ou alguma coisa parecida. Então basicamente a ideia do Rick é lá na cidade pegar as armas que sobraram para eles. Daí eles perguntam ao Jim se ele lembra se tem uma loja de armas pelos subúrbios da cidade e eles se arrumam para ir. E aí ele segue caminho para a cidade. Só que aí o Glenn começa a demonstrar um pouco de preocupação porque o lugar que o Jim descreveu, o Glenn sabe que tá cheio de zumbis lá. E aí o Rick ele tem uma ideia para tentar burlar o cheiro dos zumbis, porque os zumbis não são inteligentes. Então a ideia dele basicamente é se cobrir com os sangues de zumbi, com as tripas do zumbi. Eles chegam perto de um zumbi para testar a teoria, deu certo. Então eles conseguem se camuflar no meio dos zumbis. Daí eles vão andando até a loja de armas e o lugar tá bem pior do que eles imaginavam, pelo visto. Daí eles têm que passar no meio desses zumbis até chegar na loja de armas. Daí eles pegam as armas, colocam no carrinho. Só que quando eles saem, começa a chover. E isso é um pouco perigoso porque isso vai tirar o cheiro deles. Então eles precisam correr, e eles correm muito. Só que no meio da corrida eles caem, derrubando tudo. Daí eles começam a lutar mais ainda com os zumbis. O Glenn fica desesperado. E o Rick, ele toma uma mordida no ombro de um zumbi. Daí ele se livra dele. E o Glenn apressa ele para eles poderem sair dali o mais rápido possível. Daí eles vão abrindo caminho pelos zumbis. A parte aqui é bem tensa, hein? Até que eles conseguem sair do alcance dos zumbis. Nisso o Rick ele tira o casaco dele para ver se ele realmente foi mordido no ombro. E não foi, porque o casaco dele protegeu ele. Enquanto isso, a Lori tá esperando o Rick na chuva. E o Shane foi lá dar uma de conselheiro para ela, né? Só que a Lori não gostou muito dessa forma do Shane de dar conselho para ela. E aqui a gente descobre que eles tiveram um caso que já era previsível, enquanto eles achavam que o Rick estava morto. E aí termina o capítulo 4. Vamos para o capítulo 5 agora. The Walking Dead, volume 5. Aqui a gente pode reparar que se passaram algumas semanas e o Rick e o Shane estão ensinando o pessoal do acampamento a atirar. Daí eles surpreendem com a habilidade da Andrea, daí o Rick resolve ensinar o Cal a atirar também. A Lori discorda muito, mas o Rick ele não tá nem aí. Daí eles se aprontam para voltar para acampamento. Depois disso, Rick, Dale e Shane vão pra floresta para pegar madeira para fazer fogueira durante a noite, porque tá começando a nevar e vai ficar muito frio. Nisso ele troca uma ideia com o Dale, até que o Rick demonstra uma preocupação sobre uma determinada situação relacionada ao frio, e o Shane diz que está cansado de ouvir as lamúrias do Rick. E aqui o Shane ele já demonstra um comportamento um pouco problemático, tanto é que o Dale comenta depois. À noite no acampamento, todo mundo em volta da fogueira, eles conversam, trocam histórias e experiências. O Dale era um vendedor que estava aproveitando as férias com a esposa. O Glenn era um entregador de pizza, que estava afundado em dívidas, que não era diferente do Alan, da esposa e dos filhos, que era um vendedor e também estava afundado em dívidas, e o Jim era mecânico. E o marido da Lori simplesmente desistiu de viver, se suicidou, deixando as duas sozinhas, depois que viu os pais morrerem, no começo da pandemia. Nisso, a Amy levanta para ir no banheiro e, quando ela tá voltando, ela é atacada por um zumbi. Daí o grupo começa a ficar um caos. Rick e o Shane já levantam e começam a atirar nos zumbis que estão por ali. Enquanto isso, a Andrea corre até a Amy para tentar ajudar ela de alguma forma, só que ela já tá morta. Nisso, eles percebem que eles estão cercados de zumbis no acampamento. Rick manda a Lori ir pro carro e levar as crianças. E aí começa o combate sério mesmo, enquanto eles combatem os zumbis. Só que quando a Lori tava indo fazer isso, ela dá mole com a arma dela, mas felizmente o Cal tá armado e atira no zumbi salvando a mãe. Carol e Sofia também quase são devoradas, mas o Glenn salva elas no último minuto. O confronto continua por mais algum tempo, até que um zumbi ataca o Jim, mas ele logo se recompõe. Minha família, você a matou.
Daí ele logo se recompõe, dando vários tiros descontroladamente no zumbi. Daí o Shane vai acalmar ele. Enquanto isso, a Andrea dá um tiro na Amy para não deixar a irmã dela voltar como zumbi. E essa não foi a única tragédia, porque o Jim, ele também foi mordido. É só um arranhão, ele disse. E assim termina o capítulo 5. The Walking Dead, capítulo 6, fechamento do primeiro arco da série. O grupo se encontra enterrando a Amy, e daí eles resolvem prestar condolências a Amy. O Shane dizia que ela tinha facilidade para deixar o grupo mais tranquilo. A Donna também falou algumas coisas, e o Jim falou que ela não merecia isso. E ninguém merece isso. O Dale também presta algumas condolências e o Rick também. Daí as pessoas começam a deixar o local. E ao deixar o local, o Rick ele dá uma olhada pro Shane e a Andrea fica lá mais um tempo. Já um pouco mais tarde, o Jim ele já tá piorando da febre. Daí a Donna tá ajudando ele e ele conta uma história pra Donna sobre como ele foi sortudo em ter sobrevivido uma vez que eles foram atacados no começo. Daí eles conversam sobre uma possível, talvez você não vire um zumbi mesmo depois de ter sido mordido. E a Donna sai da tenda. Daí ela encontra o marido dela lá fora, o Alan. Conta que ele tá piorando. E eles conversam de talvez ele se cure. Enquanto isso, o Rick, o Shane e o Cal eles estão caçando na mata. Daí o Cal ele fala que eles não precisam de muito porque a Amy morreu. E o Jim tá muito enjoado pra comer. Ou seja, também vai a óbito daqui a pouco. Daí o Shane ele simplesmente surta. E eles começam uma discussão na mata. E a discussão era sobre o que eles já tiveram antes, né? Sobre mudar o local do acampamento, que o Rick ele quer mudar e o Shane ele quer ficar, que ele ainda acredita que o exército está lá fora procurando eles. E aí o Cal ele se assusta com a discussão e corre. E o Rick corre atrás dele. No trailer do Dale, a Andrea ainda tá muito mal sobre o que aconteceu com a Amy. Ela tá inconsolável, ela acabou de perder a irmã, né? E na tenda o Jim, ele sabe o que precisa ser feito. Ele simplesmente aceita, né, e acha que na morte tem uma chance de reencontrar a família dele. Então ela sai da tenda e vai falar com o pessoal. E o Rick, ao deixar ele com o resto do grupo, pergunta se ele realmente está absolutamente certo sobre isso. E ele fala que ele gostaria de encontrar a família dele de novo. Talvez dessa forma ele consiga. E aí eles se despedem. Já no dia seguinte, o Rick acorda, sai da tenda e o Shane já tá pronto chamando ele pra caçar. O Rick pede alguns minutos, Cal pergunta se pode ir, mas ele fala que não. E daí o Shane pergunta por que ele não pode vir. E aí o Rick responde, porque precisamos conversar. Sobre o quê? Que merda acha que é? E o Shane diz que não foi culpa dele. Daí a Lori fica muito puta, arranha a cara do Shane, fala, fique longe dele, seu lunático desgraçado. E daí o Shane fica muito chateado da Lori ter defendido o Rick, porque o Shane ele ama a Lori, né, vamos dizer assim. Aí todo mundo fica olhando com uma cara de espanto. E o Shane, super emocionado, manda todo mundo se fuder e vai embora. E aí o Rick vai atrás dele. E aí a Lori cai no chão desolada e começa a falar, o que aconteceu conosco? Nunca mais vai ser como era antes. Nunca mais seremos normais. Olhe pra nós. Mas o que ela não reparou é que o Cal foi atrás do pai, foi atrás do Shane. Daí o Rick ele encontra o Shane e aí o Shane aponta uma arma pro Rick. Então o Shane basicamente ele tem problemas ali em lidar com a volta do Rick, porque ele amava a Lori e tava tipo tudo perfeito antes dele chegar. Então ele acusa o Rick de ter feito isso com ele, essa falta de lidar com isso. Aí o Shane ele desabafa aqui com o Rick, dizendo que ele não tem amigos, família, respeito, ele não tem mais uma vida, ele só tem um mundo de merda. Daí ele conta que ele pensa que ele podia cuidar, que ele pensa que poderia... Ele pensou que poderia segurar as pontas até o governo resgatar. Daí o Rick fala, Shane, tá tudo bem, a gente ainda tá aqui. Daí o Shane, não posso viver assim. Daí ele simplesmente começa a balbuciar algumas coisas e diz que tava tudo tão perfeito. Até o Rick chegar. E ele volta a apontar a arma pro Rick, tipo, de uma forma muito emocionada. Então, ele realmente pretende matar o Rick. Aí o Rick pede, Shane, por favor, não faça isso. E de repente um barulho de tiro, não machuque meu papai de novo. E a arma disparada pelo Cal. O projétil atinge bem o pescoço do Shane e ele simplesmente cai e morre. Não é como atirar num dos mortos, papai. E ele responde, nunca deveria ser, filho. Nunca deveria. E então é isso, pessoal. Nós acabamos de terminar o primeiro arco, deu trabalho pra fazer isso daqui. Talvez não tenha ficado da forma como eu achei que ficaria, mas pra começar, eu acho que tá bom, tá ótimo.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que isso daqui pode ir pra frente, esse é o tipo de conteúdo que vocês querem, pretendo fazer mais, não vou focar só nesses aqui. Quero abranger, mas escolhi fazer primeiramente da HQ do The Walking Dead porque eu amo The Walking Dead. A HQ pra mim é incrível, 1000 vezes melhor do que a série. Vale muito mais a pena ler a HQ, ela é muito mais rica em detalhes e elas são muito emocionantes. Então, se você gostou, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe, ative as notificações e muito obrigado por assistirem até aqui.